Imagina a seguinte cena. Você está chegando ao final de um processo de orientação profissional e o orientando diz assim, ó, eu acho que agora eu tomei minha decisão, eu escolhi, eu vou fazer psicologia. Ou então ele fala assim, eu decidi, eu acho que eu vou tentar administração. Ou fala assim, ó, eu vou continuar no curso mesmo, acho que é melhor assim. À primeira vista, pode parecer que o processo chegou ali ao objetivo dele, né? Afinal das contas, ele escolheu. Mas aí você começa a escutar um pouco mais e percebe que aquela decisão ainda está muito frágil. Ele escolheu porque a família muitas vezes acha melhor, ou porque parece ser o caminho mais seguro, ou porque cansou de ficar em dúvida, ou porque uma profissão parece ter mais mercado, ou porque quer encerrar logo a angústia e não sabe o que quer fazer. Já aconteceu algo assim com você? Do orientando chegar a uma resposta, mas você sentir que aquela escolha ainda não está muito sustentada? Ou ao contrário, dele ainda não ter uma decisão final, mas você perceber que o processo está avançando muito, porque ele está se conhecendo melhor, ele está pesquisando com muito mais critério e ele está se apropriando mais da própria escolha? Esse é um ponto muito importante na orientação profissional. Porque muitas vezes a gente avalia o processo só pela pergunta. Ele já escolheu? Só que talvez a pergunta mais importante seja como essa escolha está sendo construída. Porque na orientação profissional, a escolha final, claro que importa. Só que ela não pode ser o único critério para avaliar se o processo está indo bem. A gente precisa olhar também para o caminho, para o modo como essa dúvida foi se transformando, para o nível de participação do orientando, para a forma como ele pesquisa, como ele compara, como ele elabora mesmo as possibilidades. E para a sustentação que aquela decisão começa a ganhar. Então hoje eu quero conversar com você aqui sobre isso. O que avaliar ao longo de um processo de orientação profissional além da escolha final? Porque uma escolha, ela pode ser anunciada sem estar elaborada. E uma dúvida pode continuar existindo, só que de um jeito muito mais maduro do que quando o processo começou. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Nani, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e há cerca de 18 anos eu trabalho com orientação profissional e de carreira. E ao longo desse tempo, acompanhando aí adolescentes, universitários, adultos em diferentes momentos aí de escolha, de transição, uma coisa foi ficando muito clara para mim. Um processo de orientação profissional, ele precisa ser acompanhado durante todo o percurso, não só no fechamento. Porque se o orientador olhar só para o final, ele pode perder movimentos muito importantes que acontecem ali, ao longo do caminho. Às vezes o processo está produzindo elaboração, mesmo que a decisão ainda não tenha aparecido completamente. E em outros casos, o orientando até chega a uma resposta, só que aquela resposta ainda está frágil, pouco apropriada ou então ainda muito dependente de fatores externos. Por isso, o orientador ele precisa acompanhar alguns indicadores ao longo do processo. Então vamos lá para o nosso ponto 1. Avaliar como a dúvida inicial vai se transformando. O primeiro ponto importante, gente, é observar como que a dúvida inicial ela vai se transformando. Porque o orientando raramente chega com uma demanda completamente clara. Ele pode chegar dizendo, eu não sei o que fazer da vida, eu gosto de tudo, eu não gosto de nada, eu acho que eu escolhi errado, eu quero mudar de carreira, eu preciso decidir logo. Essas falas são muito importantes, mas elas são pontos de partida. Elas não necessariamente mostram logo de cara como que está a situação, tudo que está em jogo. Às vezes o adolescente chega dizendo que não sabe qual curso que ele quer escolher. Só que ao longo do processo aparece ali um medo muito grande de frustrar os pais. Às vezes o universitário ele chega dizendo que ele quer trocar de curso. Só que o que aparece depois é uma frustração com a instituição, ou com a rotina acadêmica, ou com uma imagem idealizada ali, que ele tinha daquela profissão. Às vezes o adulto chega dizendo que ele quer mudar de carreira,
Só que quando começa a elaborar melhor, ele percebe que talvez não queira abandonar a área. Talvez ele esteja esgotado ali com o ambiente, modelo de trabalho, ou ele esteja ali com falta de reconhecimento. Então, uma coisa muito importante para avaliar é: essa dúvida, ela está ficando mais qualificada? O orientando, ele está conseguindo nomear melhor o que ele está vivendo? A demanda está ficando mais compreensível, mais clara? Porque quando um processo avança, a dúvida não necessariamente desaparece de imediato. Só que ela deixa de ser uma angústia muito ampla e começa a ganhar ali, ó, um contorno. Por exemplo, a fala pode sair aí de um não sei o que eu quero fazer da vida para eu percebo que eu tenho interesse por áreas de cuidado, mas eu preciso entender se eu quero isso como profissão ou se isso vai aparecendo mais como um valor pessoal meu. Ou pode sair de, eu quero largar esse curso para eu preciso entender se esse meu incômodo é com a área, com a universidade, com a rotina ou com a ideia ali fantasiosa que eu tinha sobre essa profissão. Percebe a diferença? A dúvida continua existindo, só que ela fica mais trabalhável. E isso é um avanço enorme, porque uma dúvida qualificada, ela ajuda o orientando a pesquisar melhor, a comparar melhor e a decidir com muito mais consciência. Já uma dúvida mais genérica, ela tende a deixar a pessoa girando ali em círculos. Então, ao longo do processo, o orientador precisa se perguntar: essa demanda está se transformando? O orientando está entendendo melhor a própria questão? Nós estamos aqui conseguindo sair da queixa inicial para uma pergunta mais elaborada? Esse é um indicador muito importante do processo. Vamos seguindo para o nosso ponto 2. Avaliar se o orientando está participando mais da própria escolha. Então, o segundo ponto é avaliar o nível de participação do orientando. Porque a orientação profissional não é um processo que acontece sobre a pessoa. É um processo construído com a pessoa. E isso faz muita diferença. Às vezes, o orientando está presente nas sessões, ele responde as perguntas, ele faz várias atividades, só que ainda permanece ali numa posição muito passiva. Ele está ali esperando que o teste diga alguma coisa para ele está esperando que o orientador diga alguma coisa para ele espera que os pais validem a escolha dele, espera que o mercado ofereça uma resposta mais segura, espera que em algum momento apareça ali uma certeza absoluta. E aí, o processo até acontece formalmente, só que o orientando ainda não está realmente se apropriando da escolha. Por isso, é importantíssimo observar aqui, gente. Ele traz reflexões sobre as questões entre uma sessão e outra? Ele consegue retomar o que foi conversado? Ele faz as pesquisas combinadas? Ele começa a levantar perguntas que são dele? Ele consegue dizer o que faz sentido e o que não faz? Ele consegue discordar? Ele começa a sustentar realmente uma posição mais própria? Vou dar um exemplo. Um adolescente pode começar o processo respondendo quase tudo com não sei, nunca pensei nisso, tanto faz, minha mãe que sabe, eu faço o que for melhor, mas aos poucos ele começa a dizer: olha, essa profissão aqui eu admiro, mas eu não me vejo fazendo. Essa área aqui até me interessou, só que eu quero entender melhor essa rotina. Eu acho que essa opção tem mais a ver comigo. Percebe a diferença? Isso mostra uma mudança importante, porque ele começa a sair de uma posição de espera e passa a ocupar um lugar muito mais ativo. Com adultos isso também acontece, gente. Uma pessoa pode chegar, por exemplo, querendo uma resposta rápida para uma transição de carreira. Só que ao longo do processo, ela começa a fazer movimentos muito mais concretos. Ela vai revisar a própria trajetória, ela revisa ali conversas com profissionais, ela organiza possibilidades, ela pensa em limites financeiros, ela planeja passos intermediários, ela entende melhor o que precisa preparar antes de mudar.
Isso é participação. E participação é um indicador muito importante, porque uma escolha profissional, ela não se sustenta quando ela é terceirizada. Ela precisa ser construída com o envolvimento do próprio orientando. Então, ao longo do processo, o orientador precisa observar. Esse orientando, ele está mais ativo? Ele está realmente se apropriando mais das reflexões? Ele está começando a construir uma posição mais própria? Ou ele continua esperando que alguém dê uma resposta ou decida ali por ele? Esse ponto é essencial, porque a OP não deve produzir apenas uma resposta. Ela deve ajudar o sujeito a se posicionar melhor diante da própria escolha. Se você trabalha ou tem interesse em trabalhar com orientação profissional, aproveita para se inscrever aqui no canal. Aqui no OPC em Foco, eu compartilho conteúdo sobre a prática clínica da orientação profissional, sobre a formação de orientadores e sobre os desafios reais que aparecem na condução dos processos. E vamos para o nosso ponto 3. Avaliar se a decisão está ganhando sustentação. O terceiro ponto, gente, é avaliar se a decisão está ganhando sustentação. Porque existe uma diferença grande entre anunciar uma escolha e sustentar uma escolha. Às vezes, o orientando, ele até diz ali, agora eu já escolhi, agora eu já decidi. Só que quando a gente escuta com mais cuidado, percebe que aquela decisão ainda está muito frágil. Ela pode estar baseada apenas na opinião da família, por exemplo. Ou uma profissão que parece mais segura, ou uma comparação mais superficial, ou uma tentativa de acabar logo com essa angústia. Ou em uma informação isolada, como salário, prestígio ou empregabilidade, por exemplo. Então, o orientador, ele precisa observar. Se a decisão conversa com o que apareceu ali no processo, ela tem relação com os critérios que foram construídos, ela considera os interesses, os valores, as habilidades, as condições reais daquela pessoa, ela leva em conta as informações pesquisadas. O orientando consegue explicar por que essa opção ganhou força? Ele consegue reconhecer também as renúncias que estão envolvidas ali? Porque uma escolha sustentada, gente, não é uma escolha perfeita. Ela não elimina todos os medos, não elimina todas as dúvidas. Ela não garante que nunca vai haver mudança, mas ela tem uma coerência interna. O orientando, ele consegue dizer algo ali como, essa opção não é perfeita em tudo, só que ela faz muito sentido para mim por esse motivo. Ou então, eu sei que esse caminho exige muitas coisas difíceis, mas ele conversa com o projeto que eu estou construindo. Ou ele pode dizer ainda, eu posso rever isso no futuro, mas nesse momento, essa é a escolha que eu consigo sustentar com muito mais consciência. Percebe, gente? Isso é muito diferente de escolher só para encerrar o processo. E aqui entra um cuidado muito importante. O fechamento da orientação profissional não deve ser só o momento de nomear uma profissão, um curso ou uma área. O fechamento, ele precisa ajudar o orientando a compreender o percurso que levou ele até aquela decisão. Por que essa opção ganhou força? O que foi descartado e por que foi descartado? Quais critérios pesaram mais ali na decisão dele? Quais dúvidas ainda permanecem? Quais são os próximos passos que precisam ser dados? Quando o orientando consegue organizar essas respostas, gente, a decisão tende a ficar muito mais consistente. E mesmo que ele ainda não tenha uma certeza absoluta, ele sai do processo com muito mais clareza sobre o caminho que está construindo. Então, mais do que perguntar, ele já escolheu, o orientador precisa perguntar, essa escolha tem sustentação? Ela faz sentido com o percurso? O orientando entende por que ele está caminhando nessa direção? Esse é um dos aspectos mais importantes para avaliar a qualidade de um processo. Então, para resumir nossa conversa de hoje, quando a gente fala sobre o que avaliar ao longo de um processo de orientação profissional, além da escolha final, é importantíssimo lembrar que o processo precisa ser acompanhado em movimento. Não basta olhar só para o resultado. É preciso observar como essa dúvida inicial vai se transformando. É preciso avaliar se o orientando está participando mais da própria escolha. E é fundamental
perceber se a decisão está ganhando sustentação ao longo do caminho. Então, esses 3 pontos ajudam muito o orientador a diferenciar um processo que só cumpriu etapas de um processo que realmente produziu elaboração. Porque uma coisa é o orientando chegar a uma resposta. Outra coisa é ele compreender muito melhor a si mesmo, entender o que está em jogo ali, construir critérios e se apropriar do caminho escolhido. No final, gente, a escolha profissional importa muito. Só que a qualidade dessa escolha depende da qualidade do processo que sustentou ela. E é isso que o orientador precisa aprender a acompanhar. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo e compartilha com alguém que também se interessa pela prática da orientação profissional. E se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para acompanhar os próximos episódios do OPC em Foco. Aqui eu sigo trazendo reflexões sobre orientação profissional, sobre formação de orientadores e os desafios reais de conduzir processos com método, escuta e consistência.